Eu agora quero receber uma pessoa muito especial que fez uma loucura, porque aqui nesse programa a gente procura gente que faz loucuras, gente que vive um cristianismo acima da média, e essa pessoa, mesmo diante de uma doença muito forte, ela não parou a obra de Deus. Eu quero que a gente receba com muita alegria aqui. Suzy, vem aqui, querida! Que prazer de receber. Que maravilha te receber, Suzy. Que prazer é meu, assim. Porque quando a gente ouve histórias como a sua, a gente fica emocionado. Eu fico. Ah, é? Eu sou um colecionador, na verdade, de histórias assim, porque me emociona muito. Então, quando a gente foi fazer o programa, eu falei assim, eu quero que a gente vire caça-fantasma de gente que tem histórias assim impactantes. Bem que eu não sou fantasma. Não é fantasma. Eu que sou o caça-fantasma, você não é fantasma, não. Você é uma serva de Deus que fez um negócio muito impressionante. Você estava com a sua família em outro país, e descobriu uma enfermidade. Conta pra gente como é que foi isso aí. Muito bem. Isso aconteceu em 2010. Havia 1 ano e meio que nós estávamos lá na África do Sul como missionários. E durante esse período, Deus estava nos abençoando, mas o primeiro ano, Lucinho, é de aprendizado da língua, né? É de adaptação. Então, eu saí do Brasil com aquele pique todo de trabalhar na igreja, e chega lá, você está, de repente, aprendendo a falar. Então você se sente bem frustrado no comecinho por não ver muito resultado, muitas pessoas sendo alcançadas. E eu falava, Deus, né, apressa, eu quero dominar rápido a língua. E com 1 ano e meio lá, nós fomos para ficar um tempo maior, né? Eu tive a notícia de que um nódulozinho que eu estava sentindo, eu fiz a biópsia e era um câncer voltando. E naquele momento nós não entendemos, né? Qual é o propósito de Deus. Em outro país, com os filhos. 3 filhas. 3 filhos, pastoreando, aprendendo a língua, se adaptando, e vem uma doença, câncer. Esse nome acho que assusta mais a gente do que capeta, não é verdade, Suzy? Pois é. Eu já tinha tido câncer de mama em 2005, já tinha tratado, então era uma reincidência. Na época, eu tinha algumas pessoas, né, morando lá em casa, algumas meninas da rede que estavam lá conosco, da rede de adolescentes. E quando eu recebi a notícia, foi no dia do aniversário do Kaiser. No dia do aniversário do meu marido. E a gente leu aquilo e a primeira coisa foi um choque. Uai, como assim? E a gente tinha que tomar uma decisão. E a primeira decisão era, ligo para o Brasil, conto para os meus pais, meu pai é médico, e eu sabia que se eu falasse com ele, pai, recebi uma biópsia aqui, a primeira coisa era volta. Se eu ligasse para o nosso pastor, a primeira coisa era volta. Mas eu estava ali porque Deus me chamou. E eu tinha convicção do que Deus queria que fosse realizado. O que vocês estavam fazendo lá especificamente? Quando a gente primeiro vai para aprender a língua e para trabalhar com a missão com a qual nós estamos envolvidos. E naquela época, Deus tinha dado para a gente o contato com refugiados congoleses, que é um povo esquecido. É uma fatia de gente dentro da África do Sul que missão nenhuma se importa, que ninguém se importa. E nós estávamos começando um trabalho com esses refugiados. Nós estávamos tendo discipulado, reuniões na minha casa, a gente ia num lugar onde eles estavam se reunindo, cheio de rato passando, aquela coisa, cada ratazana. Mas estava começando. E aí, ao invés de olhar a doença como alguma coisa tipo, Deus está te mandando embora, nós oramos, eu ajoelhei com meu esposo naquela noite, na noite da notícia, e sem contar para as minhas filhas, a gente falou, o que nós vamos fazer, né? Então nós oramos, e quando a gente se levantou daquela cama, no coração dele e no meu, estava a mesma resposta. Isso é um teste. É um teste quando nós vamos ver, Deus vai ver o que está no nosso coração, e nós vamos ver a fidelidade de Deus. E nós decidimos então crer que Deus poderia intervir com a cura sem
precisar de tirar a gente do campo. Vocês decidiram continuar. Nós decidimos continuar. E então, havia lá alguma possibilidade de tratamento lá? A África do Sul é um país rico, bom. A dificuldade toda seria o quê? Nenhum médico me conhecia, ninguém sabia do meu tratamento pregresso, não havia como eu passar isso. Eu ainda tinha uma dificuldade da língua, porque uma coisa é conversar em inglês, hello, how are you? Outra coisa é você usar termos médicos, você explicar o que está acontecendo, entender um diagnóstico, então isso era outro fator dificultador. Outro fator é que a gente não tinha ninguém, né? Então, assim, se eu ficasse... O que veio na minha cabeça? Se eu der corda para essa doença, eu vou ter que voltar a fazer tratamento, as crianças vão ficar com quem? Né? As crianças vão fazer o quê? Qual vai ser a postura? Eu vou voltar a ficar internada? Como? Quando? Onde? Você simplesmente decidiu continuar como estava. Exatamente. E crer na intervenção do Senhor. Eu acho que o que você tinha era a desculpa perfeita. Na verdade, você tinha desculpa perfeita para dizer, Senhor, o Senhor mesmo está me pedindo para que eu saia. Acho que o Senhor quisesse que eu continuasse aqui, o Senhor me manteria com saúde. Então, tem gente nos assistindo que hoje tem desculpas assim, não é nem perfeitas, fantásticas. É verdade. Desculpas para fazer tantas coisas. E assim, eu já morei fora, Suzy. Eu, com saúde no exterior, eu ficava buscando todo dia um motivo para eu voltar para casa. Estou dizendo porque, assim, o levantar pela manhã, o ir dormir, a comida não é a minha, o clima não é o meu, e só isso por si só já basta. Você estava enfrentando tudo isso, mais uma enfermidade, não contando para ninguém, não tinha muitas... Tinha um marido, tinha um Senhor a quem... O que você diz para essa pessoa que tem uma desculpa hoje perfeita? Assim? Escute minha história. O que aconteceu, eu tenho até uma testemunha aqui na plateia que lembra desse dia, é que essa notícia foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, nós voltamos para a escola de inglês. E os meus colegas todos eram muçulmanos. Se eu tivesse um colega que não fosse muçulmano, era muito. 90% eram muçulmanos. E desses 90%, 95% eram médicos. Porque a Líbia manda muitos médicos para estarem ali na África do Sul trabalhando. Na verdade, eles são missionários do Islã, trabalhando como médicos, sendo pagos pelo país de origem. E naquela segunda-feira, então, eu tomei a decisão de ir na frente da escola, com 3 dias de notícia, chamar todos e falar, olha, eu não vou vir mais às aulas, eu vou começar a fazer exames, porque se Deus ia me curar, isso ia ter que ser mostrado. Eu não podia simplesmente falar assim, olha, eu creio e não vou ao médico, se eu tenho alguma coisa, e eu creio que Deus vai me curar, os exames vão mostrar isso. E eu fui na frente dos colegas, eu tenho isso gravado, e eu falei para todos eles, reuni na hora do intervalo, pedi a direção da escola para colocar todos os alunos. E eu falei para todos eles, olha, eu estou aqui porque Deus me enviou. E apareceu essa doença. E eu vou estar fazendo os meus exames. Mas eu vou voltar aqui para dizer para vocês que o meu Deus me curou. Tem esse momento para a gente ver. Tem esse momento para assistir. É mesmo? Tem aí. The news is I have tumor again. I have cancer again. I have discovered that it came again, and it is worse than the first time, because the doctors don't know the extension for where is start, where is finish. So next week I'm going again to make a surgery or not. I can look this result as a big opportunity to have another miracle. And I want to say that God can kill or not, but He is in control. God can give or not, but He is always good. If God kill me,
it will be for His glory. And if God did not kill me, I will live with Him, and it will be for His glory, and I will glorify His name. Que legal. Pois é. E foi um momento incrível, porque muitos médicos ficaram impressionados. E por causa disso eu pude manter contato, porque eu tive a oportunidade de voltar lá com todos os exames dando negativo. Ah, não mereceu um aplauso, Jesus. Cadê um aplauso aqui? Sai aplauso. Vai sair, ó. É pra ele. Glória a Deus, Suzy, que coisa linda. Coisa linda porque, assim, eu já fui muito doente. E eu te confesso que eu não tive uma atitude tão forte diante das minhas enfermidades. Mas o seu testemunho, você, além de não guardar, contou a cura antecipada. Exatamente. Foi isso em resumo. Isso é fé, né? Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, né? Tem que ser uma coisa assim, muito forte. Pois é. E a gente não entende os caminhos do Senhor. Quem está assistindo sabe que hoje eu estou fazendo tratamento. Essa cura foi confirmada 1 ano depois, eu fiz os exames de novo. 2 anos depois, eu fiz os exames de novo. E ano passado, em outubro, mais uma vez apareceu um nódulo. E a gente não entende os propósitos de Deus. Deus pode usar uma intervenção direta e Deus pode falar, eu preciso que você esteja em tal lugar. Sabe por que eu acho que eu estou lá? Porque muito crente saudável, que podia estar entregando um folheto não comédia, não está lá. Meu Jesus, olha isso. E aí Deus precisa de deixar alguém internado lá, porque outra pessoa precisa de ouvi-lo. Deus não usa os capacitados, Ele capacita os chamados. Quem diz sim, Ele põe no campo, não é isso mesmo? E eu digo, eis-me aqui, estou lá, né? Servindo ao Senhor e levando a palavra para quem precisa. Glória a Deus. Suzy, tem agora a pergunta final. Nunca é tarde para quê? Nunca é tarde. Nunca é tarde para esperar o milagre do Senhor. Nunca é tarde para crer. Se as coisas estão difíceis e se você pensa assim, não tem mais jeito. Nem a morte foi o ponto final para Jesus. Jesus não só venceu a morte, mas para muitas pessoas que estavam mortas, Ele trouxe a ressurreição. Qual é o ponto final para o Senhor? Não existe. Nunca é tarde para esperar o seu milagre. Que legal, meu Deus do céu, estou muito emocionado. Eu vou ter que segurar para não chorar aqui como apresentador. Sua história me tocou, eu tenho certeza que tocou muita gente. E eu quero que as pessoas de casa se sintam felizes orando por você, Amém. Por elas, porque a sua história ainda vai ter mais testemunhos para vir. Vou voltar para contar. Foi muito gostoso te entrevistar, Suzy. Deus te abençoe demais. Você é muito querida, muito especial. Sua história é linda.